Livro A Igreja Primitiva, Sucesso e Fracasso, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana, as obras da lei versus o ouvir da fé. Meta de hoje, leitura das páginas 42 a 45. A palavra trazida por Paulo também foi rejeitada. O Espírito não tinha mais liberdade para operar com prodígios e poder na igreja de Jerusalém, devido àqueles que tinham dificuldade de abandonar a tradição judaica. Portanto, a segunda fase da igreja de Jerusalém foi totalmente diferente da primeira. Embora houvesse ali dezenas de milhares de judeus convertidos, todos eram zelosos da lei e com a prática da lei não havia mais dependência do Espírito. O Senhor então usou Paulo para avançar em terras dos gentios. O evangelho chegou a Galácia, Cilícia, Ásia Menor, Bitínia, Macedônia e Acaia, e mais tarde, na terceira viagem de Paulo, até Roma, no mundo ocidental. Da mesma forma que Satanás deu o primeiro tiro certeiro que atingiu a palavra profética, fazendo com que as igrejas perdessem o apreço pelo falar do apóstolo Pedro, Paulo também foi perseguido nesse sentido e descreditado no final de sua vida. De igual modo, o apóstolo João, no ano 90, tentou restaurar aquele vigor do começo, mas os líderes das igrejas estavam mais preocupados em obter liderança, buscar primazia e ter seguidores. Aí começou a degradação da igreja. No século II teve início o clericalismo e a hierarquia se instalou, quando a ambição humana e a busca pelo privilégio entraram na igreja. Hoje não podemos cair na mesma armadilha. Sabemos que Deus criou todas as coisas e sustenta o universo pela palavra de seu poder. Hebreus 11:3. Quem somos nós para achar que podemos fazer a obra de Deus? Com uma só palavra, Ele traz à existência as coisas que não existem. Deus continua trabalhando por meio de sua palavra e de nossa parte temos que crer nisso. É a palavra que tem o poder de criar e de realizar a obra de Deus. Ela é a força motriz da igreja desde os primórdios. Paulo se defende dos judaizantes. Os judaizantes fizeram tamanha oposição a Paulo, a ponto de ele dizer aos Gálatas: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Gálatas capítulo 4, versículos 16 e 17. Eles procuravam isolar os irmãos do apóstolo, bajulando-os e agradando-lhes para que não ouvisse suas palavras. Veja que o dano foi causado não somente ao ministério de Pedro, mas também ao de Paulo. Paulo enfrentou diversas dificuldades devido às constantes investidas de Satanás contra a palavra profética. Os opositores não cessavam de induzir os crentes gentios a desobedecer aos ensinamentos de Deus. Por causa dessa situação, Paulo precisou usar a autoridade que Deus lhe conferiu como apóstolo para proteger e fortalecer a igreja. 2 Coríntios capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Aos Coríntios ele escreveu: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isso. 2 Coríntios capítulo 11, versículos do 4 ao 6. A palavra tais foi traduzida na versão Restauração por superapóstolos ou apóstolos superiores. Esses judaizantes achavam-se superiores a Paulo, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Versículos do 13 ao 15. Paulo teve de vindicar sua autoridade apostólica por causa dos falsos judeus, cujos ensinamentos distraíam e desviavam os coríntios de seus ensinamentos. 2 Coríntios capítulo 9. Eles se julgavam apóstolos superiores, pois eram judeus que guardavam a fé com as práticas judaicas. Paulo afirma claramente que esses são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se a si mesmo em apóstolos de Cristo. Depois de ter sido solto de sua prisão em Roma, Paulo pediu a Timóteo que permanecesse em Éfeso, pois havia algumas pessoas trazendo fábulas judaicas em lugar do ensinamento dos apóstolos. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículos do 3 ao 4.
O que é ensinar diferentemente? É instruir diferentemente do que diz o ensino dos apóstolos. Os apóstolos trazem palavras vivas da parte de Deus para o povo, não suas próprias palavras. Fábulas são narrativas rabínicas do passado, de genealogias. Podem até ser verdades, mas não edificam e ainda promovem discussões. Para quem tem coceira nos ouvidos, as fábulas judaicas do passado parecem bonitas, mas não produzem a obra de Deus.